Olá, irmãos. Paz seja com todos vocês, tudo bem? Irmãos, é, o cristão pode ouvir música do mundo? O que você acha? Eu pergunto porque quando eu me converti a Cristo, nos anos 90, eu tinha um monte de livros, não, um monte de disco de pagode romântico, né? E eu peguei esses discos e joguei todos fora. Todos fora. Inclusive quebrei alguns. No primeiro momento eu pensei que iria doar, né, a algum amigo que gostava desse ritmo. Mas depois eu pensei bem e falei, não, não é errado para mim. Alguns irmãos na época falavam que era pecado, né? Alguns pastores também falavam que era pecado ouvir música do mundo e eu joguei tudo fora. Vale lembrar que música do mundo, no caso aí, seria música que não trata do tema espiritual, não trata de temas espirituais, não fala de Deus, não fala de Jesus e nem edifica espiritualmente o ser humano. Isso que é o sentido de música do mundo, certo? Quando alguém fala música do mundo, ela quer dizer isso. E eu joguei fora. É sobre isso que eu vou falar. O que, o que a Bíblia fala sobre isso e também, claro, vamos levar em conta o bom senso, porque o bom senso também ajuda a gente a entender as coisas, não é verdade? Vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre música. Eu não sou especialista em música, não entendo muito assim de música, mas quando a gente fala em música, a gente também fala em sons instrumentais, música com sentido de música instrumental, que tem a ver com o ritmo, tem a ver com a entonação, tem a ver com o tom, com a harmonia, sempre com o sentido de provocar boas sensações nos ouvidos das pessoas, certo? Nem todos os sons instrumentais são músicas. Se não tiver uma melodia, se não tiver um determinado tom, se não tiver um determinado ritmo, não vai ser música, certo? E outra coisa também, os sons, a música instrumental ou os sons instrumentais, eles tendem a provocar dois tipos de sensação nos seres humanos. Podem trabalhar mais o campo da alma, que a gente fala, né? Da alma, no sentido de trazer um certo relaxamento, uma certa sensação de paz, uma certa reflexão, né? Deixa eu ver aqui. Relaxamento e regozijo, né? Regozijo na alma. A palavra que eu estava buscando aqui é um certo regozijo na alma. Você consegue perceber esses sentidos quando você ouve algumas músicas bem orquestradas, aquelas músicas chamadas de músicas sacras. Nossa, parece que você fica em outro mundo ouvindo aquelas músicas, né? Tão gostoso que é. Não sei explicar como, mas a alma da gente fica conectada na música de tal forma que traz uma sensação assim, sabe? Tremenda. E se por um lado a música tem esse foco na alma, no espírito do ser humano, trazendo paz e regozijo, em outro ponto a música também traz uma certa agitação e movimento no corpo do ser humano também. Quem nunca viu um bebê que mal sabe falar papai e mamãe, que nem sabe falar direito, mal nasceu, que quando vê um som, uma música um pouco mais ritmada e instrumentada, perdão, uma música mais ritmada, começa a balançar o corpinho de um lado para o outro. Ninguém nunca ensinou essa criança a dançar. Muitas vezes ela nunca viu isso, né? Nem na televisão, e ali começa, ó, certo? Quem nunca viu isso? Tem a música quanto aos sons instrumentais e tem a música quanto à letra. A letra, quando a gente fala sobre a letra, a gente fala sobre o texto verbal que carrega a mensagem da música. E sempre os seres humanos, através dos tempos, usaram as letras musicais para falar de suas vivências, falar de suas vidas do cotidiano, falar do que acontecia no cotidiano com elas. Outro dia eu estava assistindo o Globo Rural e eu vi algumas senhoras lavando roupa ali, né, ainda
lavando roupa, batendo roupa nas pedras e cantando, né? Chora bananeira, bananeira chora. Achei interessante. Músicas que expressam uma cultura de um local, de uma região. Músicas de brincadeira. Quem nunca brincou aí ciranda, cirandinha, tirei o pau no gato. Música de brincadeira, para brincar, para divertir, para se divertir. Músicas para honrar uma autoridade, honrar alguém, uma pessoa querida, uma amada. Músicas para expressar o que a pessoa está sentindo ali, expressar seus sentimentos. E por aí vai. Sempre os seres humanos usaram músicas com esse sentido, tá? Mas, como eu estava falando para vocês, algumas pessoas acreditam que está errado isso, que a música ela tem que ter só um objetivo: louvar a Deus ou edificar a pessoa no sentido espiritual. Louvar a Deus e edificação espiritual. Saiu disso aqui já, segundo elas, estaria errado, tá? Estaria errado. Vamos ler alguns textos bíblicos e vamos considerar a Bíblia e o bom senso, né? Bom senso. 1 Samuel capítulo 18, verso 6 diz: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando e respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aqui em 1 Samuel vocês percebem que na comunidade de Israel, no povo de Israel, era comum usar a música para honrar autoridades. No caso aqui, como vocês viram, os guerreiros de Israel estavam chegando da batalha, tinham acabado de vencer uma guerra contra os filisteus, e as mulheres saíram ao encontro do rei Saul e do então comandante Davi, honrando, cantando, né, cantando honras ao rei Davi e cantando honras a... Perdão, eu estou misturando, Davi não era rei ainda. Cantando honras ao rei Saul, melhor dizendo, a honra ao rei Saul, a honra ao comandante Davi, ao Davi, estava maior do que a honra ao rei Saul. Por esse texto aqui você vê que não é bem assim, certo? Não é bem assim que a música só deve ser usada para louvar a Deus, que a música só serve para edificação espiritual. Não sei de onde esses irmãos tiraram essas coisas aí, essas interpretações. Vamos ver outros textos. Mateus 11, verso 16. Mas a quem assemelharei a essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Jesus está falando de algo que ele pegou no cotidiano da época, no contexto lá de época, né? Que é o que? Falar de pessoas que ficavam ali tocando flauta com única intenção: fazer as pessoas dançarem. Claro, para fazer dançar tem que ter um certo ritmo, para fazer dançar tem que ser animada. Essa é a intenção. A intenção era fazer dançar, alegrar aí, certo? E outro tipo de música que você vê, um tipo de música que tem a intenção de fazer chorar. Fazer chorar usando temas de sofrimento, de morte, de perdas, de alguma maneira. Por isso aqui, por esses dois textos, você já percebe que é errado essa afirmação de que a música só tem que ser cantada ou ouvida se ela for para louvor a Deus, né? Claro que não. É uma redução muito grande. Aqui. Olha lá, outro exemplo, Lucas 15. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, o pai estava muito alegre aqui, porque o seu filho voltou para casa depois de muitos anos. E o pai ficou tão animado que pediu aqui para que os cantores tocassem músicas animadas para o povo dançar. Ó, chegou perto de casa e ouviu as músicas e as danças.
tem que ser a música com certo ritmo para o contexto, para as pessoas dançarem, certo? A intenção aí é clara, a intenção da música aqui é alegrar o povo, animar o povo, certo? Através de músicas, talvez só instrumentais ou cantadas, não sei, daqui não tá falando, mas tem que ser música com tom dançante, tá? Ou seja, isso deixa claro que é um fanatismo muito grande você falar que a música tem que ser usada só para louvar a Deus, só para edificar a pessoa no sentido espiritual. Isso é fanatismo, pessoal. A música pode ser usada para tudo, né? Para a pessoa cantar sobre os seus sentimentos, expressar através da música o que ela está passando, né? Expressar o seu sentimento. A música, pessoal, você pode contar um acontecimento na sua vida muito triste ou muito alegre através da música. Você pode fazer um protesto social através da música. Você pode fazer o que mais? Deixa eu ver. Você pode usar a música simplesmente por brincadeirinha, né? Por brincar com a música, com a letra da música. Simplesmente brincar, só para se divertir com música. Você pode, como as crianças fazem, como as professoras fazem com a música. Você pode usar a música para ensinar um conceito, uma música para colocar na cabeça das pessoas uma ideia, uma proposta. Pode, gente, são variadas as intenções e os objetivos da música, né? E você vai usar a música de acordo com a situação, de acordo com o contexto. Se você está em um momento íntimo com a sua esposa, em um momento romântico ali, em um jantar romântico, você não vai colocar a música Glória, Glória, Aleluia, Glória, Glória, Aleluia. Claro que não. Essa música, por mais linda, esse louvor, por mais lindo que seja, não é apropriado para a ocasião, para a situação? Claro que não, certo? Eu costumo dizer, irmãos, que a música, como todas as coisas na vida, ela deve ser levada em conta os princípios. Se a música... Ah, meu Fábio, então quer dizer que eu posso ouvir qualquer música do mundo, qualquer música que não tenha tema cristão, não tenha tema espiritual, eu posso ouvir qualquer uma, então tá liberado, é assim, gente? Da mesma forma que a gente trata a música, a gente tem que tratar o tema música da mesma forma que a gente trata qualquer outro tema que tem a ver com uma criação humana. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui para você. Eu tenho, aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui, ó, um quadrinho. Aqui, vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma revista em quadrinho aqui, certo? Turma da Mônica. Isso aqui é uma criação humana. É algo do mundo aqui, certo? Não fala sobre Deus e nem edifica espiritualmente ninguém, né? Não tem intenção nem de edificar espiritualmente, nem traz um louvor a Deus aqui. Não honra a Deus aqui esse quadrinho. Mas como eu sei que eu posso ler esse quadrinho? Como eu sei? Eu sei que eu posso ler esse quadrinho porque aqui dentro desse quadrinho não tem histórias, não tem relatos de temas que divergem dos princípios de Deus. Não induz o ser humano a pecar. Então, dessa forma, eu posso, sem nenhum problema, ler esse quadrinho, que eu não estaria pecando contra Deus. Tem aqui uma fábula aqui, ó. Um livro de fábula é uma criação humana e conta historinhas. Nessa fábula não há nada que contradiz a palavra de Deus, não há uma mensagem que induz a pecar nem nada. Então eu posso ler essa fábula aqui, certo? Porque não vai me edificar espiritualmente, mas vai me edificar culturalmente. Aqui, para esse plano terreno, vai me ajudar aqui nesse plano terreno. Então eu posso ler sem dúvida nenhuma, sem nenhum problema essa aqui, certo? E eu tenho também aqui, eu tenho um livro de gramática. É uma criação humana.
cadê? Aqui. Esse livro de gramática é uma criação humana que não usa temas espirituais, não usa tema de edificação para a edificação espiritual do ser humano, certo? Mas está no âmbito terreno aqui do mundo aqui da Terra, aqui do mundo, né? Desse mundo. E eu posso ler porque não tem nada aqui que vá contra a palavra de Deus. E do mesmo modo que eu trato essas criações humanas aqui, como a fábula, o livrinho, né, como o quadrinho aqui, como a gramática, eu devo tratar a música. Se você pega uma música, a música tem uma letra diabólica lá, você vai ficar ouvindo essa música? Claro que não. Música que fala sobre traição, sobre prostituição, você vai ouvir essas músicas que falam de adultério, de fornicação, fala de adoração ao diabo? Claro que não. Agora você ouve uma música e você percebeu que na letra da música não há nada, certo? Claro que não tem problema. É preciso fugir do fanatismo, meus irmãos. Outro dia eu vi uma irmã falando aqui que o diabo estava nos sons e nos ritmos. Que é isso, gente? Aí já é demais. Falou que o diabo estava nos sons, que através dos sons o diabo, o demônio entrava na pessoa através do ritmo e dos sons. Que é isso, gente? Que é isso? Aí já é fanatismo demais, gente. A gente tem que fugir do fanatismo, entendeu? Aí a pessoa fala assim: irmão Fábio, mas não está escrito que a gente não deve amar as coisas do mundo? Irmãos, entenda os textos dentro do contexto. A Bíblia também diz que a gente não deve amar o dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. E porque a Bíblia diz isso? Você não usufrui o dinheiro, você não pega em dinheiro, você não quer dinheiro. Claro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amar o dinheiro, amar o mundo é você colocar as coisas do mundo em primeiro lugar. Não só a música, mas qualquer outra coisa, né? Futebol, qualquer outra coisa, colocar em primeiro lugar, colocar no coração essas coisas. Isso quer dizer, não quer dizer que você não pode usufruir, não pode fazer, não pode interagir com essas coisas do mundo. Esse é o sentido, vamos entender as coisas direitinho. Você pode dizer assim: meu Fábio, mas tá muito difícil de encontrar uma música secular com um tema legal, tal. E é verdade mesmo. Tá muito difícil mesmo. É difícil mesmo, né? Hoje em dia, muito difícil. Mas volto a dizer, não pode generalizar, certo? Dizer que todas as músicas seculares, todas as músicas que não tem o tema cristão, não tem o tema espiritual, dizer que todas elas estão condenadas, né? Estão no campo do pecado, se o ser humano ouvir. Aí não pode. Certinho, gente? Tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo.